Começa agora o QBBcast, o seu podcast, conteúdo jurídico, Queiroz, Barbosa e Bezerra Advocacia. Fala pessoal que acompanha o QBB Advocacia nas plataformas digitais. Está chegando mais um QBBcast, o 22º episódio da primeira temporada. Hoje nós vamos falar sobre o número de votos para se eleger vereador em 2020. A gente sabe que vieram muitas mudanças por aí. Quem vai explicar melhor esse assunto é o advogado Caio Vitor Barbosa, advogado eleitoralista aqui do escritório Queiroz, Barbosa e Bezerra Advocacia. Doutor Caio, tudo bem? Oi, Axon. Oi, ouvintes do QBB Advocacia, do QBBcast, da nossa plataforma e das redes sociais também. Vamos falar desse assunto porque é muito importante para quem quer se candidatar, traçar suas estratégias para as eleições do próximo ano. Perfeito, Caio. Vamos começar aqui falando sobre essa diferença entre eleição majoritária e proporcional. Isso, Axon. Esse é o primeiro assunto que é importante tratar. Qual é a diferença da eleição majoritária para proporcional? E isso causa muita dúvida e até questionamentos. Primeiro, eleição majoritária, quem tem mais votos ganha, entra. É assim, por exemplo, com os cargos de prefeito, presidente, governador e senador. Agora, os cargos de deputado estadual e federal e vereador, a eleição é proporcional. Há uma forma de medir a proporcionalidade para que diversos setores da sociedade possam ser representados no parlamento, tanto na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. Perfeito. Caio, essas mudanças que nós vamos falar hoje, que muda esse número de votos para se eleger, surgiu a partir de quê? Tem algumas inovações que já foram aplicadas nas eleições de 2018, mas as eleições de 2020 será a primeira a aplicar isso. E isso mudou a forma de composição, vai mudar a forma de composição das câmaras municipais, como serão eleitos os vereadores. E é sobre isso que a gente vai falar e tratar sobre a questão do planejamento. Por que é importante se planejar sobre isso para traçar estratégias para as eleições. Perfeito. Então vamos começar falando sobre esse planejamento, Caio, e qual a importância, a relevância disso para o candidato, para o pré-candidato que já se planeja ser vereador aí em 2020. Olha só, o que acontece? O primeiro ponto que precisa ser destacado é que nas eleições de 2020 não terão coligações partidárias, serão só os partidos políticos. Isso vai exigir dos pré-candidatos, primeiro, traçar a estratégia em qual partido eu vou entrar nas eleições de 2020, ou permaneço ou não nas eleições, no partido, para que eu tenha mais chances de ser eleito nas eleições de 2020. Então, eu vou falar aqui mais na frente sobre a questão do quociente eleitoral, de como isso é calculado, do quociente partidário. Então, ele precisa definir em que partido ele vai disputar as eleições. E aí tem uma questão muito importante. Essa filiação partidária, as eleições serão 4 de outubro de 2020, então até 4 de abril de 2020, 6 meses antes, o candidato ele pode escolher qual partido ele vai. E tem inclusive uma questão da janela partidária para quem é mandatário vereador. Quem é vereador, no período de março, no mês de março, entre 4 de março e 4 de abril, vai existir uma janela para que ele possa trocar de partido sem perder o mandato. Então, nesse período de março, abril, é que vamos dizer assim, vão se formar os grupos já definidos dentro dos partidos que vão disputar as eleições municipais. Perfeito. Caio, o que mudou em relação ao quociente partidário e o quociente eleitoral? Tiveram duas questões muito importantes. Primeira delas, e deixa eu voltar só um pouquinho antes, Axon, para explicar o que é esse quociente eleitoral. Na eleição, como é que calcula quem entra ou quem não entra? É pelos partidos políticos, será pelos partidos políticos, não mais pelas coligações. E o que acontece? Inclusive pode ter mais candidatos por partido agora? Na verdade, terá menos candidatos. Sim. Certo? Porque nas coligações você poderia lançar nas cidades até 100 mil eleitores,
200% do número de vagas. Então, por exemplo, se eu tinha 9 vagas na Câmara Municipal, eu poderia lançar até 18 candidaturas. Na eleição municipal do próximo ano, eu só vou poder lançar 150% do número de vagas. Então, eu não vou poder lançar, por exemplo, numa casa que tem 9 cadeiras, eu não vou poder lançar 18, mas sim 14. Então, primeiro já tem essa redução, porque como acabaram as coligações, vai diminuir o número de candidatos dentro das que vão poder ser lançados. Porque como não existe mais coligação, só vai poder lançar 150% do número de vagas existentes. Vai diminuir o número de candidaturas. E o que acontece? O que é essa questão do quociente eleitoral? Como é que calcula isso? Calcula da seguinte forma: o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Então eu vou dizer, num município que tem 9 mil, por exemplo, votos válidos e tem 9 cadeiras, qual vai ser o quociente eleitoral? O quociente eleitoral vai ser de 1000 votos. Eu divido o número de votos válidos pelo número de cadeiras. Então eu terei 1000 votos. Para fazer diretamente um vereador, o partido vai ter, os candidatos daquele partido e o voto de legenda vai ter que ter 1000 votos, pelo menos nesse exemplo que eu citei, certo? Isso é o quociente eleitoral, o quociente partidário, ele vai ter que atingir isso. Quem atingiu 1000 votos vai ter direito a ter uma vaga. Se eu atingir 2000 votos, os candidatos do partido, 2 vagas. Ainda vai ter aquela questão do candidato que teve o maior número de votos, mesmo assim ainda não foi eleito? Isso é que às vezes acontece. Acontecia muito, né? Às vezes acontece também. Porque depende, não é só o candidato ter uma votação expressiva, mas os candidatos do partido dele. Então, a gente teve casos, inclusive aqui em Natal, do candidato ser muito votado, ser um dos mais votados e não ser eleito. Por quê? Porque ele sozinho não atingiu o quociente eleitoral, né? Nesse exemplo, por exemplo, numa cidade que só tem um candidato e ele teve 900 votos. Ele não vai ter a vaga direto, porque ele não atingiu o quociente eleitoral e outros candidatos não tiveram votação para somar a dele. Então, ele não será eleito, porque tem essa questão do sistema proporcional, que ele é diferente. Então, vamos lá. E tem um outro ponto, Axon, que é muito importante, que é a questão do número mínimo de votos que ele tem que ter. Para se eleger, o candidato tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Nesse exemplo que eu dei, que era de 9 mil, vamos lá, com 9 cadeiras e o quociente eleitoral foi 1000, ele tem que ter pelo menos 100 votos. Se ele não alcançar 100 votos, mesmo que o partido faça 2 vezes o quociente eleitoral, ele não entra porque ele não obteve o número mínimo de votos. Isso é uma regra que foi introduzida em 2015 para evitar aquela questão do efeito tiririca, que tanto se fala. Pode parecer complicado esse cálculo aí, mas é bem simples, né, Caio? Olha, simples depois que entende. Depois que entende, é isso que a gente quer passar para vocês. É simples depois que entende. Mas, pelo menos, ele tem que, para ser eleito, em todas as circunstâncias, ele tem que ter pelo menos 10% dos votos, que é para evitar aquele fenômeno dos puxadores de votos, que tem uma votação muito expressiva, puxar outros candidatos que não tem uma votação mínima, tem 1 voto, 2 votos, que como acontecia antes, e mesmo assim ser eleito. Então foi criada essa regra de ter pelo menos 10% do quociente eleitoral para ele poder ter chance de disputa e ocupar uma vaga. Perfeito. Caio, o que é essa questão aí do cálculo de sobra? Também teve mudança em relação a isso? Aí esse aqui é o ponto, que é fácil de você entender. O partido teve, por exemplo, 2 vezes o quociente eleitoral, vai ter 2 cadeiras. Um partido teve 1 vez o quociente eleitoral, vai ter uma cadeira também. Isso aí é o cálculo direto. Mas tem também, essa regra não preenche, na maioria das vezes, todas as vagas. E aí entra a questão da sobra.
essas vagas de sobra, como é que se calcula e quais são os partidos que entram nessa disputa. Essa, vamos dizer assim, é a maior complicação de entender como calcula essa sobra, e tem uma novidade também nisso, Axel. Sim. Porque também em 2017 teve uma alteração legal que mudou a questão do cálculo de sobra. Antes, só disputavam as sobras das cadeiras quem tinha obtido o quociente eleitoral. Então, quem teve o quociente eleitoral, aquele, por exemplo, quem atingiu, nesse exemplo que a gente está tratando, 1.000 votos, ia disputar as sobras. E em 2017 teve uma mudança. Todos os partidos entram na disputa dessas vagas que sobraram. E aí, como é que é essa metodologia? Chama só cálculo de sobra pela média de votos. Ele vai ter um cálculo, uma fórmula matemática de calcular como essa mudança, essa questão das sobras são calculadas. Antes de 2017, só disputavam os partidos que alcançaram o quociente eleitoral, e em 2020, 2018 já foi assim, entram na disputa todos os partidos. E isso favorece o que, Axel? Favorece os partidos menores. Porque muitas vezes acontecia o que? Os partidos menores não alcançavam o quociente eleitoral, eles não tinham nenhuma vaga. E agora, mesmo não alcançando o quociente eleitoral, eu posso disputar uma vaga de sobra. As vagas que não foram preenchidas diretamente pelos partidos. Ele entra nessa disputa e assim, vários estados em 2018 já elegeram deputados dessa forma. Por exemplo, em 2018 no Rio Grande do Norte foi eleito um deputado do PSOL que não atingiu o quociente eleitoral e fez o cálculo de sobra. E aí fez um deputado estadual, mesmo sem atingir o quociente eleitoral. Caio, muda alguma coisa para os suplentes? Continua a mesma regra? Na verdade, os suplentes, quem é suplente e quem é eleito, ele é calculado dessa forma que a gente falou. Ele é calculado dessa forma que a gente falou. Quem vai ser eleito e quem vai ser suplente. Perfeito. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, direito eleitoral, nós, do QBB Advocacia, gravamos outros episódios que falam sobre outros temas que são relacionados a esse, como o financiamento das eleições municipais de 2020. Todos esses temas, eles se referem às últimas alterações que já passam a valer nas próximas eleições. O QBBcast, episódio 19 da primeira temporada, vai falar sobre financiamento das eleições municipais de 2020. O advogado Caio Vitor Barbosa, ele gravou também esse episódio aqui. Você encontra nas nossas plataformas digitais. Também sobre várias outras mudanças no podcast, o que o pré-candidato precisa saber para as eleições de 2020 e também outros temas em relação às eleições de 2020, como também um tema bastante atual, que é as candidaturas laranjas. A gente tratou sobre isso tudo, Axel. E para explicar melhor esses cálculos, como faz, a gente também vai disponibilizar, esse podcast vai ao ar na segunda, dia 12, e a gente vai disponibilizar também um texto, um artigo no nosso site, falando sobre como essas mudanças de 2020, essa questão do cálculo de sobra, principalmente alterado, qual é o efeito disso na composição das câmaras municipais. Eu acho que isso é um tema importante, até porque como não vai ter coligação, as estratégias dos partidos estão sendo reunir o máximo de número de candidatos no mesmo partido, vereadores de mandato e etc. As estratégias estão sendo essas. E a gente vai tratar qual a melhor estratégia, como seriam a composição das câmaras, se já existissem essa regra nas eleições de 2016, e a gente vai tratar esse paralelo, porque essa questão da sobra vai ser importante na definição das estratégias para as eleições de 2020. Tá aí esse tema aí para você, bastante interessante para você, tanto para quem quer ser um candidato, tanto também para quem quer saber mais sobre esse tema.
está aí disponível nas nossas plataformas a partir da segunda-feira. Como eu já falei também, existem outros temas para você também, se você quiser ouvir. É isso aí, né, Caio? Isso aí, valeu pessoal, obrigado, acompanha o QBBcast, tem muito tema aí que a gente vai tratar ainda para as eleições de 2020. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Aqui no Instagram, obrigado Natália, obrigado Gabriel, valeu pessoal, Denis, todo mundo que acompanhou a gente, muito bacana. Acompanhe no nosso site e no Spotify também, o QBBcast. Obrigado, pessoal. No Facebook também, né? Valeu, pessoal. No YouTube. Aqui tem algumas perguntas do pessoal. O Edson Soares, o voto de legenda nessa próxima eleição vai mudar alguma coisa? O voto de legenda ele vai continuar sendo importante. Mas aí qual é o detalhe? O voto de legenda ele pode ser prejudicial para o seu candidato e para o seu partido. Porque se os candidatos não atingirem 10% do quociente eleitoral, eles vão ficar de fora, mesmo a legenda tendo a votação expressiva. Então, se você quer ajudar uma legenda, o mais recomendável, de acordo com que as regras eleitorais estão valendo para as eleições de 2020, é escolher um candidato daquele partido. Falou assim, por exemplo, o candidato tem 400 votos, outros tem 100, fazendo assim um coeficiente, ele e os dois, acho que eu não sei se... Elege os dois? Elege os dois, isso. Aí depende, porque o cálculo primeiro que tem que ser feito é pegar o número de votos válidos, em geral, que foram dadas para a eleição, dividir pelo número de cadeiras, aí sim você começa a calcular o quociente eleitoral e a partir disso o quociente partidário, e aí a terceira etapa é calcular as sobras pelas médias. Participando aqui também, Erivaldo Ingraço. Caio, obrigado pela valiosa aula. Um abraço, Antônio Ingraço, grande amigo. É isso aí. Valeu, pessoal. Então, vai ao ar essa live do Facebook para o nosso canal no YouTube, onde você pode rever também lá. Um abraço.